Olha, o que nós acabamos de falar foi isso aqui. Nós temos aqui, olha, no início da etapa, encontra as proteínas inteiras. Aqui ele mostrou para nós o exemplo de moléculas de proteína. Pode ser da carne, do leite, tá? Do feijão, do ovo, não tem problema. Aqui eu tenho um pedaço de proteína, aqui eu tenho outro pedaço de proteína, aqui eu tenho outro pedaço de proteína. Cada proteína é formada por unidades pequenininhas, por moléculas pequenas, que se unem para formar a proteína. Tá, quando a gente come essa proteína, vou pegar a proteína, por exemplo, do feijão, ou então da carne. Primeiramente, a proteína vai passar para a digestão de quebra. Essa digestão de quebra chama como mesmo, que nós acabamos de falar? Digestão mecânica? Gestão mecânica. Então, a primeira parte, a primeira coisa é a digestão mecânica, onde vai quebrar essas moléculas de proteína. Imagina vocês que esta e esta, esses três aqui, faz parte de um pedaço de carne ou de um grão de feijão. Então, quando a gente está lá na boca, vai quebrar, vai mastigar, então eu separo parte disso daqui. A gente engole o alimento. Engolindo o alimento lá no estômago, essas partezinhas aqui vão começar a separar, isolar uma da outra. Separa esta, desta, vai separando, tá? Porque lá no estômago tem o ácido vai entrar aqui e vai fazer essas partículas separar. Beleza. Depois do estômago, dessas partículas aqui, estando separando, vai passar para o intestino delgado. No intestino delgado, observe vocês, olha aqui, ó, separou, tá vendo? Mas ainda pode ficar algumas que não conseguiram separar. Aí no intestino delgado vai ter outras enzimas, outra parte de digestão química, que vem para separar o que não separou. Esses pedacinhos aqui separados, ó, eles vão passar para o sangue e do sangue vai ser levado para todas as células do corpo. Então, aqui, oitavo ano, olha, eu mostrei para vocês o início da digestão mecânica, onde eu quebro em partes, não pequenininhas, mas eu quebro em partes. E aqui a digestão química propriamente dita, onde está tudo separado para acontecer a absorção. Se não tiver tudo separado assim, olha aqui, imagina para vocês ver a diferença disso daqui com esses aqui e com esses aqui. O nosso organismo não tem capacidade de absorver pedaços inteiros assim. Assim também fica difícil. Então, ele vai absorver o quê? Micropedacinhos. Mas para chegar nesse micropedacinho aqui, ele tem que passar primeiro pela digestão mecânica, que é quebrar, picar. Depois, ele vai passar pela digestão química, que é separar esses pedacinhos. Aí sim, isso aqui vai então para o sangue. O sangue vai levar isso aqui para todas as células do nosso corpo, E o que não separou, que não é aproveitável, vai passar para o intestino grosso e vai virar as fezes, tá? Aqui ele fala para nós, ó, no processo de gestão de proteína, carboidrato, lipídio, é denominado de hidrólise. Lise, quebrar. Hidrolíquido, tá? Então, a enzima é um líquido. É como se fosse uma água. Então, a enzima é um líquido. Como um líquido, ela vai vir, então, e quebrar, separar essas moléculas aqui, tá? Ó, quebra pela água, pelo líquido. E é necessário, além das enzimas, que acelere as reações, a molécula de água. Então, a água está ajudando as enzimas aqui a quebrar em partículas menores, né? A quebrar em pedacinhos menores. E aí dizemos que a digestão e a absorção são duas principais funções do sistema digestório. A primeira coisa, digerir.
que é digerir? Eu transformar um pedaço de um alimento em nutriente necessário para o organismo. Depois que transformou, a gente vai absorver, isso vai ser passado para o sangue, e o sangue vai encarregar de distribuir isso dos pés à cabeça para todas as partes do corpo. Aí o corpo vai nutrir dessas moléculas aqui para o organismo. Alguém não entendeu? Ficou alguma dúvida nisso aqui? Professora, mas tipo, tem como outros tipos de moléculas, além dessas daí que você falou, entrar no nosso vaso sanguíneo sem querer? Como, por exemplo? Injetar, Ué, eu acho. não sei. Que outros tipos? Aqui nós estamos Rafael. falando de moléculas de nutrição, né? De alimento. Açúcar, proteínas, sais minerais, vitaminas. Isso aqui vai. Agora, por exemplo, eu acho que eu já sei o que você quer. Uma molécula de uma substância ruim, por exemplo. Você ingeriu É isso. produto. Isso, pode sim. Tanto é que, se você ingerir um produto tóxico, um produto de limpeza, alguma coisa assim, você pode dar sérias consequências no seu organismo. Tem sim. O organismo não vai absorver só o que é bom, ele não sabe totalmente só o que é bom. Ficou em pedacinhos assim, pode ir para o sangue. E indo para o sangue, isso vai para o corpo inteiro. Quer ver um outro exemplo? Remédio, uma medicação. Você toma um remédio. No final, o remédio vai ficar isso aqui, ó, pedacinhos, partículazinhas. Essas partículas, então, do intestino delgado vai para o sangue. No sangue, ele vai percorrer o corpo e vai atuar lá naquela parte. Por exemplo, você está com infecção de garganta, né? Você está com uma dor, por exemplo, vamos supor, uma infecção de urina. Então, isso aqui vai chegar lá, você toma um remédio. O remédio vai passar pela boca, esôfago, estômago, intestino delgado. O remédio passa direto. Chegando no intestino delgado, ele vai quebrar dele as partículas. Quebrou as partículas vão para o sangue e vai percorrer o corpo. Se é infecção urinária, vai lá para a bexiga. Se é infecção de garganta, vai lá para a faringe, né? Onde está a infecção. E aí vai atuar em cima daquelas bactérias, daquele ser. Se é uma substância tóxica que a gente ingere por engano, por exemplo, né? Algum acidente, alguma coisa assim, da mesma forma, vai passar e vai para o organismo, tá? Era isso que você queria saber? Sim. Tá. Alguma dúvida mais, gente, disso aqui? Lembrando a vocês que a primeira digestão mecânica é na boca. Depois é no esôfago, porque o esôfago vai empurrar, vai passar o alimento. Aí no estômago, no intestino delgado, é digestão química, porque tem enzimas para digerir. Na boca também acontece a digestão química se o que você estiver comendo é um carboidrato. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você come um pão com hambúrguer. Hambúrguer é proteína. O pão é carboidrato. Na boca, esse pão com hambúrguer, na boca ele vai ser quebrado. Então, vai sofrer qual digestão? Quando ele é quebrado na boca, qual digestão que ele vai sofrer? Mecânica. Mecânica. Primeira coisa. Aí sofreu a digestão mecânica, o pão, que é carboidrato, já começa a iniciar a sua digestão na boca. A proteína do hambúrguer vai passar direto, vai lá para o estômago. E o pão já digere na boca. Então, por quê? Na saliva tem a enzima que digere o pão. Só. Então, você vai lembrar que a digestão química, ela acontece apenas nos 3 órgãos: boca, estômago, intestino delgado. Por quê? É nesses 3 órgãos que vai ter enzimas para digerir. Na boca, só o carboidrato. No estômago, só proteína. No intestino delgado, termina o que não terminou na boca, o que não terminou no estômago e vai digerir as gorduras, tá? Então, é dessa forma que vai acontecendo, então, a digestão, certinho? Alguma pergunta mais
sobre a digestão aqui? Tá. Então, nós vamos continuando, voltando lá no... Isso aí depois você tem que saber bem direitinho. Acho que o livro de vocês deve estar quase chegando também. E aí a gente vai... Tá. Vocês estão vendo esse slide? Tá, né? Tá bom. Sim. Nós paramos aqui ontem, né? Do esôfago ao peristaltismo, não deixa de ser um ato mecânico, porque apenas está empurrando o alimento. Aqui dentro do esôfago não tem enzima nenhuma, tem enzima na boca e no estômago. Então, esse trajeto aqui é o trajeto que o alimento vai cair. Esse movimento é chamado peristaltismo, contrações musculares para empurrar o alimento. Lembrando a vocês que o alimento tem que vir para baixo e não para cima. Porque se o alimento querer voltar aqui, a gente vai dar o vômito. É o que acontece às vezes. O estômago está cheio, o estômago vai começar a contrair de cima para baixo, sempre assim, ó, né? De cima para baixo. Mas se ele está muito cheio, nessa contração, essa válvulazinha aqui pode abrir e o alimento pode voltar. Ou então, o alimento chegou aqui e o estômago percebeu que nesse alimento tinha alguma coisa errada. Alguma coisa que não ia dar certo, alguma coisa errada. Ele pode contrair, ao invés de ele contrair de cima para baixo, ele faz isso aqui e joga o alimento para fora. Isso é uma forma de defesa. Por exemplo, você come um alimento estragado. Aí você mastigou, beleza, você percebeu, esse negócio tá com gosto esquisito. Ah, não, mas isso é impressão minha. E engole o alimento. Quando ele chega aqui no estômago, o estômago percebe que ele está azedo, que ele está estragado, o estômago sabe, não vai empurrar o alimento para dentro. Ele vai voltar o alimento. Aí, ao invés da contração dele ser assim, de cima para baixo, ele devolve essa contração, empurrando o alimento, tá? Então,